Tem uma frase que você usa muito, Gui, Sim. que é a gratidão é a semente da abundância. Por que você acredita nisso? Eu acredito que é o seguinte, que a gratidão, né? Quando você explora ela como estilo de vida, você consegue ver a abundância, certo? Então, o oposto disso é a escassez, né? Então, assim, o ingrato, ele vive escassez. É. Quanto mais eu planto gratidão, mais eu colho abundância. E isso é em Pronto. todas as áreas da vida, né? Perfeito. E é muito gostoso a gente viver isso. A gente viver o grato. Eu costumo muito dizer e postar, inclusive, da gente apreciar as coisas simples da vida, né? A arte do encantamento. É a arte de maravilhar-se diante Sim. de uma flor, diante da natureza. Esses dias eu cheguei na minha casa e eu tenho algumas orquídeas, né, que estão hospedadas em 2 palmeiras que eu tenho na frente. E quando eu fui olhar, todas as orquídeas estavam florindo. Todas estavam florescendo. E aí eu disse, meu Deus, eu nunca coloquei nenhum substrato. As pessoas perguntam, Guilherme, você sempre posta orquídea, mas o que é que você coloca que suas orquídeas são tão lindas? Eu disse, eu acho que é porque o ambiente onde elas estão bem favoráveis, né? Então, quando a gente... É aquela história de você estar no lugar certo e de você florescer, Sim. né? Quando a gente respeita isso, a instituição cresce, né? Exatamente. Uma certa ocasião eu recebi a gerente a minha gerente do banco na loja e ela chegou no horário assim de trabalho, que seria o horário de trabalho dela, né? E ela disse assim, Guilherme, eu vim aqui porque o gerente geral da agência chegou e disse assim, ó, eu percebi uma coisa hoje em você. Você não tô achando que você tá bem. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai hoje sair daqui. Você tá liberada. Você vai sair daqui hoje e você vai comprar uma roupa nova. Olha aí. E amanhã eu lhe espero aquela pessoa de sempre, Sim. né? Você veja como a roupa, ela tem um poder de... Tem. Eu digo muito que a roupa é a armadura da pessoa, né? Quando você se empodera dentro daquela situação, você se veste e foi o que aconteceu. Ela foi, comprou uma roupa nova, comprou um vestido novo, mudou a energia dela e no outro dia ela tava plena e maravilhosa. Maravilhoso, né? Né? E quais são, assim, as frases que você usa? Porque essas frases, elas viram pensamentos, que viram sentimentos, que viram ações. Sim. Não é assim? No momento que você diz que a gratidão é a semente da abundância, isso quer dizer que automaticamente você já gerou um sentimento, você vai gerar uma ação de gratidão. Sim. Né? E quais são esses... Diga aqui pra gente, quais são essas frases que são poderosas para lhe trazer essa motivação diária para você vencer na vida, né? Para você... Eu sempre, como eu tava dizendo a você, eu sempre fui um grande sonhador, né? Me considero um grande sonhador e eu acho muito bom sonhar. Melhor do que sonhar é realizar, né? Quando a gente consegue se tornar um ser realizador. E o sentimento de merecimento é algo que é muito importante para você conseguir realizar, né? Quando você se sente merecedor. Esses dias de manhã eu até postei, repita comigo. Eu sou próspero, eu sou amado, eu sou feliz, eu sou merecedor. Essa frase eu utilizo há muito tempo na minha vida, né? E todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu faço o meu devocional diário e me conecto com essa energia, que é a energia da gratidão, Sim. né? Então, assim, a energia da gratidão, ela não é só em você ter, é primeiro em você ser. E isso sempre foi muito definido na minha vida, né? Porque eu sempre quis ter sucesso e desfrutar de sucesso. Mas eu sabia que o sucesso não estava só ligado à questão financeira, Sim. né? A gente sabe que Roberto Justus é um homem de muito sucesso, tem muito dinheiro, mas Madre Teresa de Calcutá Também. foi uma mulher que teve muito sucesso e que tinha praticamente volta de pobreza, né? Então, assim, desfrutar de sucesso, de vida plena e de felicidade, eu acho que é um combo de junções que a gente faz como estilo de vida, né? Então, eu me sinto realmente uma pessoa muito feliz e muito plena em poder fazer o que eu gosto, em primeiro lugar. Em segundo, em receber o carinho das pessoas, porque na hora que você trabalha com autoestima, né, na hora que você devolve a pessoa, na hora que você realiza o sonho daquela pessoa, do seu cliente, e você gera aquela empatia, e você gera aquele relacionamento, o seu propósito fica bem maior do que você imaginava. E foi o que aconteceu na minha carreira, né? Porque eu não imaginava que ia ser tão abundante como foi, né? Mas cada um tem a vida que merece ter, né? Exato. E quando vem pensamentos negativos, como é que você cancela isso na sua vida? Sim.
Exatamente. A gente, né, tem dias que a gente é visitado por sentimentos, né? A gente falou muito da questão da criança ferida, né? Sim. Nós tivemos um padrão de criação onde a gente, muitas das vezes, a gente não teve tanto amor como a gente devia, né? Porque a gente sabe que os padrões dos pais foram mais ou menos assim. Então, nesse momento, a gente tem que buscar a inteligência emocional e saber gerenciar aquela emoção que lhe visita naquele momento, né? Geralmente eu agradeço e me despeço, Sim. sabe? Quando aquele sentimento vem, eu disse obrigado por você ter vindo, mas pode seguir para o mar do esquecimento. Sim. Até vir novamente. Né? Aí eu coloco ele no mar do esquecimento. Geralmente ele demora muito a voltar, porque o mar do esquecimento é uma coisa bem... Legal, gostei. Não é? Muito bom. É uma técnica bem legal. Sim, né? É uma técnica que eu utilizo muito. E assim, esses dias eu tive uma pessoa da minha equipe que ela tava numa situação em que ela veio chorando, né? Sim. E ela veio chorando e eu deixei ela se expressar. E aí escutei o que ela falou e quando ela acabou, eu dei uma palavra diante do contexto e ela me agradeceu e ela disse: Guilherme, eu lhe procurei porque você modifica. Você tem o poder de modificar a energia. Eu disse porque a gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções. E às vezes a cura acontece ali. Sim. Talvez você nem fale muito, mas você deixa ela falar sem julgamento, né? Que você diz muito, né? A aceitação sem julgamento. Né? Aceitar aquela pessoa que ela tá com aquilo e tá tudo bem. Sim. Né? Ela vem e que se ela chega para você, olha o nível de confiança, né? É verdade. Porque um colaborador chegar para o dono da empresa e revelar algo que tá mexendo com ela. Não, revelar uma fragilidade. Porque geralmente você, como funcionário, colaborador, você não quer. Sim. Você quer mostrar o seu melhor. Exatamente. Então, no momento em que ele chega para você e fala da sua fragilidade, isso já se cria... olha o nível de confiança que essa pessoa tem em você. Verdade, né? isso é muito... Exatamente, a sua energia, ela é uma energia de cura. Né? Sim. Né? Ela vem... Essa palavra, ela cura a outra pessoa através dessa mudança de energia, como ela falou. Sim. Você muda as coisas, você transforma as coisas. E talvez ela vai precisar novamente, porque a técnica que você tem, talvez ela não tenha. Exatamente. E mesmo que você ensine, muitas vezes a pessoa não está preparado para fazer aquilo. Porque a história de vida dela é diferente da sua história de vida. Sim. Então, esse é o grande ponto. A gente tem que olhar para cada pessoa como se fosse assim. Ela tem dores que eu não sei onde é. Não. Que eu não sei o que é. E às vezes que ela também não sabe. Porque ela levou para o vale do esquecimento do inconsciente e que reverbera a vida dela. Ela tem ações relacionadas àquela dor, Sim. mas ela não sabe por que ela faz isso. Perfeito. A autossabotagem, ela vem muito disso, né? De questões inconscientes que muitas vezes foi instalado lá na infância que você não é capaz. Sim. Então, eu chego para alguém e digo, olha, vamos lá, vamos editar isso para mim. A pessoa vai se autossabotar. Não, eu não sei. Não, eu não consigo. Ela começa a falar frases que eu não sei, eu não consigo, eu não posso. E essas frases, gente, são proibidas. Sim. Tirem isso do seu vocabulário. Você pode sim, você consegue sim. É aquela questão do conjunto de crenças, né? Que a gente É fala. uma hipnose coletiva. Na hora que você na hora que você acorda e você liga a televisão, você foi hipnotizado. Sim. Coletivamente desde o dia que você nasceu. Então, imagine todas as novelas que nós assistimos. Tem uma tendência ali, tem um padrão que a gente, quer queira, quer não, a gente ficou com isso e a gente tem uma tendência a repetir isso. Tá. Porque é como se fosse assim, é a raça humana. Uhum. Se a raça humana tá fazendo isso, eu sou humano, eu não sou cachorro, eu não sou cavalo. Sim. Então, os cavalos, eles vão se espelhar nos cavalos. Os cachorros vão se espelhar nos cachorros. E os seres humanos vão se espelhar nos seres humanos, né? Sim. E quando você olha que, tipo, numa novela vai ter uma violência, vai ter uma pessoa gritando com a outra, isso é um padrão normal. Porque isso já acontece dentro da minha casa, que eu tô vendo. Isso já acontece na novela. Por que eu não vou repetir isso? Por que eu vou ser amoroso? É verdade. O seu conjunto de crenças fica bem... Fica preso ali, Naquele né? padrão, né? Naquele padrão. E às vezes você não sabe porque você não tem bons relacionamentos, porque você não consegue um bom emprego, porque você não se classifica.
bem na vida, porque você não tem sucesso, como você falou. Porque essa questão tá interiorizada, né? Tá É o seu padrão, então você não consegue chegar. Exatamente. Como é que eu vejo um padrão em mim? Eu tenho que perceber o que eu tô experienciando. O que é que eu tô experienciando na vida? Eu tô experienciando que todos os meus relacionamentos acabam em brigas. Sim. E, em geral, o que é que as pessoas fazem? A culpa é do outro, né? Não tem nada a ver comigo. Mas se existe um padrão, então é porque tem algo ali que é seu. Eu vou dar um exemplo meu. Sim. Muitas vezes eu tenho um tom muito assertivo. E esse tom assertivo, dependendo da pessoa, se torna agressivo. Tá? Sim. Dependendo com quem eu tô falando. Então, por muitas vezes, eu fui bloqueada no WhatsApp. Por várias pessoas. Por opiniões que eu dou, que pra mim é muito natural. Mas que o seu timbre de voz chegou pra aquela pessoa. Não, que às vezes aquilo que eu falei, né, impactou, não no timbre. Ah, sim. Mas que a informação chegou pra pessoa de uma forma que não foi muito bem elaborada. E talvez porque aquela pessoa que estava falando com você não era o profissional, mas Não. era a criança ferida. Também, Né? Mas a gente tem que saber que todos estamos na criança ferida, tá? Sim. Isso é uma coisa coletiva. Uhum. São poucas pessoas que passaram do processo de criança para o adulto, né? Porque o adulto, ele não vai se identificar, ele vai saber que o que é seu, o que é meu, que o que você tá falando não tem nada a ver comigo, tem mais a ver com você. É sua. Não, que tem a ver com você. No momento que você tá falando que uma pessoa é mentirosa, olha, fulaninha de tal é mentirosa, e você, meu amor, é o quê? Quem tá mentindo é você, entendeu? Então, assim, quando você meio compreende algumas coisas, você começa a amadurecer e saber que não, você se blinda, né? É a blindagem mental. O que o outro diz sobre você tem mais a ver com o outro do que com você. Verdade. Né? E você não pega aquela energia pra você. Olha, você não tá bem, essa sua camisa tá horrível. Tem alguém que pode dar opinião, mas tudo bem, eu tô bem. Eu tô bem com isso. Quando você tá bem resolvido, né? Você consegue... Exatamente. Então, só voltando, quando eu observei que, tipo assim, 3 pessoas me bloquearam, eu disse, gente, tem alguma coisa a ver comigo. Tem nada a ver com ninguém. Eu tô fazendo tem alguma coisa errada. E foi quando eu comecei a trabalhar por um tempo. Eu fiz um curso do Cacau Sagrado, né? Pra buscar essa minha essência do coração. Perfeito. Para eu trazer amorosidade e compaixão para mim mesma. Porque Sim. o que eu tava era exigindo demais, né? E nesse exigir demais, eu não tava com amorosidade, nem tava com compaixão com aquela pessoa, né? Sim. E teve isso. Então, quando existem padrões na sua vida, esse é o ponto. Se você observar algum padrão, ou positivo, se for positivo, ótimo, né? Vamos vencendo. Se for negativo, vamos olhar para isso, tem alguma coisa. Ah, será que eu tô dentro de um ano sendo assaltada 3, 4 vezes? Tem alguma coisa errada. Aquela velha história, né? Que quem é assaltado é o assaltante que escolhe a pessoa. Exatamente. Quer dizer, é a pessoa que escolhe o assaltante. Como é que você tá... É ela que escolhe ser assaltada. Porque a frequência dela atraiu. Exatamente. A frequência do medo, né? Exatamente. A frequência do medo. Então, será que eu tô indo para casa ou voltando com a frequência do medo? E a frequência do medo não tem a ver com pobreza. Lógico. Muitas vezes você tem muito dinheiro e você é escasso. Porque você tá com medo de perder o celular, você tá com medo de perder o carro, você tá com medo... Então, você sai de casa com muito medo de perder porque você tem coisas para perder. Porque você não tá na gratidão. Sim. Né? Você tá apegado à matéria, ao dinheiro que eu tenho na conta. É isso que eu sou. Eu digo muito. Se o dinheiro, ele muda o seu estado emocional, então ele está lhe dominando. Sim. Então, eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Eu não tenho dinheiro, eu sou infeliz. Ah, eu tô tão infeliz porque eu não tenho dinheiro. Então, tem muitos memes disso que vai trabalhando na sua mente que o dinheiro tem a ver com felicidade. Não, o dinheiro tem a ver com suprir necessidades. Tem a ver com sonhos, tem a ver com muitas outras coisas e isso é muito massa. A questão é, ele tá lhe dominando ou ele não tá lhe dominando? Né? E isso você pode observar, porque muitas vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vê que esses empreendedores que deram sucesso, que tiveram sucesso na vida, eles geralmente começaram do nada.
né? Eles não tinham Da recurso. soma perfeita, 0 mais 0. Exatamente. Eles não tinham recursos para abrir ali, mas eles tinham coragem, né? Exatamente. Eles tinham essa vontade de vencer Sim, e eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. verdade. Né? O que for para Vão pagar o preço, né? vão pagar o preço. Exatamente. Vão pagar o preço, que é o preço da coragem de empreender. Porque você ter um emprego é muito bom, estabilidade ali, você quer queira, quer não. Se você for bom ou se você não for bom, você vai receber aquele valor. O empreendedor, não. Se ele não for bom, se ele não conseguir vender, se ele não gerir as pessoas direitinho, né? Se ele não gerir o dinheiro da sua empresa, ele pode não ter um bom resultado no final. É verdade. Né? E a parte da gestão, né? Porque E a responsabilidade é dessa pessoa. Ele não pode atribuir. O colaborador, ele é um colaborador. Ele está ali para colaborar, ele faz parte do time. Perfeito. Então, o seu resultado não tem nada a ver com esse colaborador, tem a ver com você. Sim. Né? Então, quando você pega isso para você, você é um líder maduro. Que você vai olhar e dizer, eu não tive talento para gerir esse recurso financeiro para que eu consiga ter lucro. Isso é autorresponsabilidade. Total. Né? Quando você traz para si Isso. a questão do resultado, né? Da gestão, Exato. da liderança, da venda, de toda a parte operacional da empresa, você traz consigo a autorresponsabilidade e você explora a inteligência emocional. Isso né? é o poder do empreendedor. Perfeito. Porque sem a responsabilidade, ele perde o poder. Porque ele fica terceirizando. Aquele funcionário não presta, eu vou demitir, a culpa é dele, esse setor não funciona por causa de fulano. Não, qual é a sua função de líder? Então, assim, realmente, quando eu estou nas empresas, eu incomodo muito. Sim. Porque eu trago para o líder. E o líder foi quem me contratou. Então, geralmente, O líder não aceita, ele né? não quer. quer. Ele Como? não quer receber essa informação. É como assim, eu quero lhe pagar. Sim, para você resolver meu problema. Não, para você entrar no meu padrão, né? E eu não vou entrar nesse padrão, porque eu tenho uma frase, que essa frase ela não é minha, mas depois que eu escutei, eu uso ela, inclusive eu falo isso para os meus filhos. Sim. Quer subir, conte comigo. Quer descer, desça sozinho. Perfeito. Então, quer descer, eu não vou estar aqui para descer com você. Então, uma empresa que tem muita reclamação, muita terceirização, eu estou ali como empresário só falando mal da minha equipe, sem querer transformar. Porque eu posso até dizer, gente, eu tenho uma equipe fraca. Dani, eu quero que você me ajude a fortalecer minha equipe. Eu quero mudar toda a minha equipe. Porque eu quero isso, eu quero vencer, eu quero que todo mundo tenha essa mentalidade de sucesso. Ah, ótimo, né? Mas quando eu fico na escassez e principalmente no vitimismo de que eu sou uma vítima dessas pessoas, isso existe uma divisão na empresa. Aí existe o dono e os funcionários. Como é que um time funciona assim? Não funciona. Não funciona. Ou tá todo mundo junto, ou não tá. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Dani, de que lado você está? Eu disse, eu não sabia que existia lado aqui. Por favor, me apresente qual é o lado. Porque eu imaginei que isso era uma empresa. Sim. Existem 2 lados da empresa, então eu não sabia disso, né? Quando eu entro na empresa, eu penso... Uma competição, né? Existe essa competição, que é um viés muito aristocrata, né? Eu sou o dono. Sim. Né? Então, eu sou o dono, eu sou o poderoso, eu tenho dinheiro. E vocês são meros, vamos botar escravos, entre aspas, né? Meus escravos que eu pago vocês para... E a gente sabe que isso não traz engajamento. E que mas essa linguagem não funciona mais. E essa linguagem, às vezes, ela tá lá inserida sem a pessoa perceber que ela tá fazendo isso. Sim. Esse é o grande ponto da virada. E assim, levar esse nível de consciência empresarial já chegou num ponto que não é mais uma... Não vamos estar nem como necessidade, porque não é mais como uma necessidade, é uma urgência. Porque estamos com um grande problema de saúde mental coletiva dentro dessas instituições que essas pessoas passam muito tempo da vida lá. Verdade. Né? Você passa mais tempo no seu trabalho do que na sua casa. Do que na sua casa. Então, esses 2 ambientes, eles têm que ser sagrados para você.
Verdade. Um pra Senão você. fica muito caro, né? Pra você É. vender essas horas. Exatamente. Fica caríssimo. Não, caro e a sua vida. Você chega aos 50 anos, você faz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Sim. Né? Eu dediquei vários anos àquela empresa, que era aquela empresa para me demitiu, por exemplo. Então, eu servi aquela empresa e não sirvo mais. E agora? Eu vou fazer o quê? Então, tem muitas pessoas que não têm esse plano B. Porque eles se acostumaram ali e se acomodaram ali. Tem empresa que acomoda, né? Existem padrões de gestão onde as pessoas, os líderes, eles querem descartar pessoas. Isso. Né? Então, às vezes, você tem um grande talento que precisa apenas ser ajustado dentro da empresa, né? Mas qual é a opção mais fácil? É você demitir. Isso. E às vezes você não sabe que você está demitindo um talento, uma pessoa que pode ter grande valor para sua empresa, né? Isso. Então, no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar, já na parte de gestão de liderança, o proprietário da empresa olhou para mim e disse assim: essa pessoa eu não quero mais aqui. Por isso. Ele tracejou que podia demitir aquela pessoa. Aí eu disse a ele: eu queria que eu tô começando agora, eu queria que você me desse um pouquinho de tempo para eu trabalhar essa pessoa. E aí eu fiz o quê? Eu peguei essa pessoa e comecei a trabalhar ele, né? E quando depois de 3 anos eu saí daquela empresa, quem me substituiu foi aquela pessoa. Ou seja, eu acredito muito nas pessoas. Não, mas isso é uma característica de um bom líder. Um bom líder, ele cria novos líderes. Perfeito. É isso Tem que ele o poder faz. de transformar. Eu acredito muito que as pessoas podem mudar. Isso. Eu acredito muito que existe um padrão, existe um conjunto de crenças. Existe, mas esse conjunto de crenças pode ser modificado, pode ser ressignificado. Total. Né? O que a psicologia faz, a psicanálise faz. Exato. Na hora que você faz uma ressignificação daquele padrão daquela pessoa, ela modifica totalmente e ela pode ser o seu melhor funcionário. Exatamente. Né? Mas como é importante esse líder, né, querer isso. Porque, em geral, o próprio colaborador, ele não enxerga que ele precisa melhorar. Ele tá ali, ele tá dando o seu expediente, ele tá fazendo o seu trabalho. E ele tá exercendo a função dele e dentro do padrão dele. Ok. Mas sendo que, às vezes, o líder, o ideal do líder, né, esse líder ideal é aquela pessoa que vai estimular aquela pessoa a crescer. Né? Eu digo, se você está numa empresa que ela não lhe estimula a crescer, essa empresa não serve para você. Se você está ali para se estagnar, saia dali, urgente. Aquela empresa, ela está lhe tirando. É como uma empresa pública. Sim. Muitas vezes você entra na empresa pública, você fica estagnado, você não tem muito o que fazer ali. Porque você não vai mudar uma instituição enorme como... Que já está dentro de um padrão e não tem como modificar. Então, você vai ali definhando. Às vezes, você vê um funcionário público que está ali e que, à vontade... Eu vejo muito funcionário público hoje fazendo um movimento de transformação. Quando eu digo muitos, são poucos, né? Que não são muitos, né? Muitos estão realmente dentro desse padrão de eu vou ficar aqui até me aposentar, que vai ser ótimo para mim. Sim. Mas existem pessoas que não conseguem ficar mais ali. Porque aquilo ali é tão tóxico para ela, ela entende que ela vai ficar estagnada, ela não vai crescer na vida. E nem todo mundo consegue ficar nisso. Isso mexe e a pessoa pede realmente para sair. E perde essa estabilidade e vai para um outro patamar, né? Perfeito. Né? Falando um pouquinho desse livro, A Nova Psicologia do Sucesso, né? E deixa eu ver se pega aqui. E aqui ele fala de duas formas, dois níveis de mentalidade. Mindset é mentalidade, certo? Perfeito. Que é a mentalidade rígida, fixa, que é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, minha mãe era assim, minha avó era assim. E não vai mudar. E eu vou ser assim. Eu sou fixo. Eu tô paralisado. Eu não tenho novas estratégias, né? Eu tenho medo de mudar porque eu tô buscando a segurança. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Então, muita mudança, ela não vem por causa disso. O que minha mãe vai pensar se eu fizer isso? Né? Então, muitas vezes, os nossos pais, por exemplo, quer que você seja você é médico e quer que seu filho seja médico. Mas, às vezes, seu filho quer ser um artista. Ou então, quer ser um jornalista. Ele quer ser outra coisa, né? E aí? Aquele filho, às vezes, se forma... E entrega o diploma ao pai. Entrega diploma ao pai e depois vai ser isso. Quanto tempo ele perdeu da vida dele, né? Verdade. Por não ter essa coragem desse enfrentamento,
né? Porque o medo de enfrentar, o jovem ele tem muito isso, né? Porque ele busca muito reconhecimento. O jovem ele quer ser reconhecido, a criança ele quer ser reconhecido. Quando você passa para o patamar do adulto, ele não mais quer isso, né? Em níveis de consciência, você vê que é o nível 4, que é o nível da coragem. Eu quero me desenvolver como ser humano. Para criar, realizar, né? Como pessoa. E ter agora a minha própria família. Então, eu preciso ter coragem para sair disso. E eu posso escolher que tipo de família eu quero ter. Eu não preciso repetir a minha família. Então, a primeira mentalidade é essa mentalidade fixa, que eu fico presa ali naquele total sistema que foi montado para mim. E a outra mentalidade é a mentalidade de crescimento. Sim. Eu estou sempre buscando novos desafios porque eu quero crescer. Então, imagine que chega um desafio para 2 pessoas. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Aquele desafio para a mentalidade de crescimento vai servir como um impulso. Ah, ok, tá passando isso, então o que é que eu vou criar de novo? Então, a mentalidade de crescimento, ela tá aberta para criar novas coisas. Né? E a pessoa não entra no impacto do negativo. Imagine você abre sua empresa, daqui a 5 anos você acontece um resultado horrível, sei lá, o teto cai. Ai, o que é que vai ser de mim e tal? Ok, caiu. Né? Como é que você diz? Pronto, caiu, é um fato que já aconteceu, não dá para durar 10 anos. A gente constrói outro. A gente constrói outro, né? Então, essa é a mentalidade de crescimento. Eu não fico muito tempo naquela negatividade, né? Eu busco transformar aquilo. O negativo no positivo. E o fixo não, eu vou ficar ali reclamando. Ah, era por isso que eu não era para ter empreendido, olha o quanto de prejuízo eu tô tendo. Sim. Geralmente a pessoa olha para o prejuízo. Quanto eu vou perder com isso, né? E quanto eu perdi, ai, como foi? Ela fica se lamentando ali numa esfera muito, muito presa, é uma prisão, né? E essa prisão, ela não é física. É uma prisão mental. Né? Perfeito. Então é isso, gratidão, meu irmão, por você ter iniciado. Amei. Iniciado esse movimento no digital, de ter coragem de abrir, né? Porque eu convivo com você desde criança, eu sei como você é. Sim. Mas você ia ficar restrito àquela bolinha de pessoas, né? Você pode transformar muito mais pessoas, levar a sua energia para o mundo inteiro. Verdade, né? Eu tava me sentindo meio que... Eu estava no analógico só, né? Em 2007, eu trabalhei com e-commerce, com loja virtual, em 2007, né? Conheci uma organização... Inclusive, eu comprei uma, né? Pois é. Tudo que eu vendi primeiro a você. Mas em 2007, eu trabalhei com isso. E em 2009, eu comecei meu projeto marcante, que foi no físico. E fiquei esses 15 anos muito intenso, porque a gente, quando começa a empreender, a gente tem essa força e esse poder de querer dar certo e vai dar certo e deu tudo certo. De colocar foco, né? Exatamente. E energia. O hiperfoco ali. E agora que eu me senti naquela zona de conforto, né? Na zona perigosíssima, que o empreendedor jamais pode entrar, que é a zona de conforto. Eu disse, chegou a hora de eu fazer um movimento. Como é que eu sei que há 17 anos eu já sabia que o digital vinha chegar, que vinha conquistar, que ia ser uma nova tela, que antigamente você ligava a televisão, hoje em dia você não liga mais, é no celular, e você tem 5 pessoas em cada pessoa tá no seu celular, tá no seu mundo, vendo a nova televisão, e eu tava totalmente fora disso, né? Eu disse, ou eu me posiciono nisso, ou então eu vou ficar jurássico, né? Verdade. E foi quando eu comecei e abri meu Instagram e comecei a falar. E tô aqui falando, né? E não vai mais parar. E o propósito maior é o que sempre foi. Ajudar pessoas e impactar vidas. Porque eu amo fazer isso.